Então, estamos aqui nessa conversa maravilhosa e gostosa com o Zé Ricardo. Eu já apresentei o Zé Ricardo. É uma pessoa que é um cientista, uma pessoa interessada na área, é biólogo, dentista, mestre e doutor em engenharia. Eu não entendo esse povo, eu acho que eles perdem tempo, viu? Um cara que conhece tanto biologia, o que você faz na engenharia, Zé? Pois é, tem até uma passagem interessante nessa área. É brincadeira, viu? Mas é verdade. Há 4 anos eu fui a um congresso de bioengenharia no Canadá, em Montreal, e foi interessante que nesse congresso nós tínhamos reunido 5.000 engenheiros discutindo biologia celular. Olha só que legal. Então, como o mundo está se transformando, como essa integração entre as diferentes áreas do saber está acontecendo de fato, né? Eu tive a honra de ser reitor da Unicamp e vejo aquela universidade maravilhosamente bem nessa integração de pessoas de todas as áreas, né? Sou mais da área médica, fui diretor da medicina, mas eu tive esses anos que eu dirigi a Unicamp, convívio com cientistas, pesquisadores, gente que nessa visão de integração, né? Acho fundamental. O conhecimento humano tem que ser espalhado. Sim. Mas é importante saber de coisas que você já colocou para a gente, para que a pessoa que está nos assistindo e que às vezes não teve a chance de estudar isso, aprenda e utilize. Pegando uma frase que o Zé Ricardo deu outro dia, falando como é que a gente traz a ciência, a pesquisa, para uma área de aplicação. Como é que a gente passa com educação? Né? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Essa entrevista é para mostrar o que está acontecendo nessa área de medicina regenerativa, de células-tronco, do que significa isso, de como é que a gente pode trabalhar e por que é importante a gente usar células-tronco jovens que são cultivadas. Vamos nisso agora. Vamos falar, Zé, agora desse trabalho que vocês realizam aqui, que você participa também. Por que as células-tronco são mais importantes que outras células-tronco quando retiradas das dentes de leite? Por exemplo, me perguntam frequentemente como médico pediatra: doutor, mas eu tenho as células-tronco do sangue de cordão, quando nasceu meu filho eu separei essa... Qual é a diferença entre as células hematopoéticas do cordão e as células mesenquimatosas do dente de leite? Bom, primeiro é importante a gente entender que o dente de leite é uma fonte de célula-tronco, né? E que a célula-tronco ela tem a idade do indivíduo. Então, quanto mais envelhecida ela é, menor a capacidade dessa célula, menor a competência dessa célula, né? E quando a gente fala especificamente do dente, essa célula passa a ser vista como particularmente jovem, mais jovem, primeiro porque ela está presente em um dentinho, um elemento dentário, em uma criança ainda, e em um órgão que vai ser perdido, vai ser substituído. Olha como a natureza é perfeita, né? Um tesouro guardado em um elemento, em um órgão que vai ser perdido, vai ser substituído. E esse órgão, ele tem a origem dele embriológica, quando a gente volta para a cadeira das ciências básicas, né? Muito próxima às chamadas células-tronco embrionárias, sem trazer com ela os problemas e as questões que envolvem as células embrionárias. Então é uma célula-tronco muito jovem, com uma alta capacidade de transformação e multiplicação em laboratório, e isso faz delas um tesouro. Você coloca uma questão que eu acho interessantíssima. Por exemplo, algumas pessoas me perguntavam e me perguntam ainda, pessoas que eu examino, pais, mães: mas doutor, eu já colhi as células de cordão, eu já tenho o cordão umbilical lá reservado, por que eu tenho que fazer agora as de dente de leite? As células são diferentes? Em que elas são diferentes? Outra coisa, uma crítica que se faz muito nas células-tronco do cordão umbilical é que, como elas são da linhagem hematopoética, elas eram muito usadas para tratar leucemias, né? E a grande dúvida que existia era: bom, mas se essas leucemias, algumas delas e muitas, têm uma origem hereditária, será que aquela célula-tronco que eu reservei lá já não tinha esse gene que desencadeia a leucemia, né? Que são perguntas importantes. Então, como é que eu faço? Por isso era muito melhor, em vez de todo mundo ter guardar a sua célula no cordão, é melhor ter um banco público de muitas pessoas do país inteiro, que aí você, quando tem uma leucemia, você vai lá e tem um banco lá em que você escolhe geneticamente quem é mais parecido com aquela pessoa doente e usa a célula-tronco geneticamente compatível. Isso muda para a célula-tronco de dente de leite, por quê?
Muda. A lógica é completamente diferente. Primeiro, esses dois modelos, a célula-tronco mesenquimal, como se chamou, que é a que está presente na polpa do dente, na gordura, na medula, em diversas partes do corpo. Por que a gente chama mesenquimal e a outra hematopoética? Por conta da origem dela. E porque ela vem de uma área que ela vai formar tecidos, principalmente. Isso. E a hematopoética mais para células sanguíneas. Tá? Então isso é elas importante, têm hein? competências complementares. Uma tem a competência, a capacidade de formar células sanguíneas. E essa célula sanguínea, essa célula-tronco sanguínea, ela não se multiplica em laboratório. Então aquele você não consegue cultivar. Exatamente. Então aquele volume que nós conseguimos obter no momento da coleta é o que ao final nós teremos para uso, quando e se necessário for. Então, entendido isso, e sabendo que o sangue, pro sangue, quando a gente fala de sangue, todo mundo sabe que existe essa coisa da doação de sangue e tal, e que para que a doação aconteça, é necessário que haja o quê? Compatibilidade entre o doador e o receptor. Para o sangue, esse conhecimento é bem estabelecido. Então a gente consegue pegar a célula-tronco de um indivíduo, somar com a de outro indivíduo e juntar, criar volume suficiente para tratar uma doença de um terceiro indivíduo que necessite, e que seja compatível com os doadores. Então isso para sangue é possível. Por essa razão e pelo fato dessas células não se multiplicarem no laboratório, é que a iniciativa pública ela se torna absolutamente funcional e prioritária. E necessária. E no Brasil nós temos uma dificuldade, porque é um país multigênico, Nós temos todas as origens de brasileiros, afro-brasileiros, nórdicos brasileiros, italianos brasileiros, europeus brasileiros. E o que acontece é que, evidentemente, a heterogeneidade de genomas é muito grande. É diferente de você ter um banco na Noruega, que é muito mais fácil você conseguir logo alguém para te doar. Aqui você tem que procurar muito, porque tem muita gente, então tem que ter muita gente nesses bancos. Isso tem a ver também com as células-tronco ou não? Sim, com as células-tronco sanguíneas, sim. E aí, pegando um gancho para ir a leucemia, no caso das células sanguíneas, isso de fato é um problema. A primeira premissa que a gente tem em mente é que eu usar uma célula minha para uma possibilidade de cura de uma doença que eu tenha, que eu desenvolva, é o melhor caminho, é o melhor dos mundos. Desde que a célula que você vai usar não tenha a mesma origem genética que te deu a doença. No caso das sanguíneas. Exatamente. Sim. Então, para entender isso é muito importante, viu, gente? Porque tira essa grande dúvida de célula, de banco de cordão e das células-tronco do dente de leite. Porque nas células-tronco do dente de leite isso não acontece. Por que não acontece? Pelo fato de elas serem mesenquimais, elas têm a capacidade, a competência para formar, criar, regenerar, tecidos formadores de órgãos, osso, cartilagem, gordura, músculo, célula hepática, célula pancreática, neurônio, uma série delas. E por que não a influência da hereditariedade? Por conta aí eu vou usar um termozinho, mas vou traduzir isso, da capacidade imunomodulatória que essas células têm. Tá vendo como ele fala difícil? Vamos ver o que ele quer dizer com ele, imunomodulatório. Elas conseguem mascarar ou enganar o sistema imunológico e minimizar a resposta do nosso organismo contra aquela célula que e agora com a engenharia genética é maravilhoso, Você faz coisas maravilhosas. Eu estava até lá fora vendo um artigo e comentando para algumas pessoas que a tentativa de começar a pensar em tratar autismo, e usar um tipo de engenharia com as células em modelos específicos criados para ver o que a gente tem de futuro. Ainda não tem nada de definitivo de cura, tem tentativa de ajudar, mas não de cura, não estou falando em cura de nada disso. Quando a gente fala em cura, o sentido muitas vezes é muito amplo, mas melhorar a qualidade de vida de pessoas portadoras de determinadas doenças, tendo a célula-tronco como instrumento, por exemplo, no caso da síndrome de Down, para a gente chegar no autismo, um indivíduo portador de síndrome de Down, ele tem uma propensão à cardiopatia muito maior do que um indivíduo normal.
curar a síndrome de Down não é algo pensável a partir das células-tronco, mas você ter essa célula para garantir longevidade, para tratar a cardiopatia do indivíduo, isso é Você está me dizendo racional. que as células vão acabar com a cirurgia, com os transplantes? É isso que você está me dizendo? Esse é um caminho em construção. Esse é um caminho em curso. Construir Você sonha com isso, nós vamos chegar lá. Isso já vem sendo feito, Dr. Martins. A construção de órgãos a partir da células-tronco, mesenquimais, vasos sanguíneos, né? A gente acabar com o transplante. Infarto do miocárdio. Não é? Isso já é feito, obviamente, que de forma experimental. Existe um desafio ainda em curso, que é a tradução da ciência para a regulamentação das terapias. E o Brasil vem avançando a largos passos nesse... Muito bom. Vamos dar uma paradinha de novo, sabe? Eu acho que, não sei se eles vão passar os nossos comerciais, vamos ver, né? Então a gente tem que parar um pouquinho para a gente descansar um pouquinho. Vamos continuar, não perca a continuidade, porque tem coisas interessantíssimas aqui para nós aprendermos. Um abraço para vocês, volto já já.